Pai, nós te louvamos por mais esse privilégio, Deus, de estarmos diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco. Nós sabemos que a Tua palavra é espada de dois gumes. Ela corta para todos os lados. Tua palavra fala conosco, vai estar falando uma coisa diferente com cada um, pela profundidade da Tua palavra. Nós te pedimos que nessa manhã não seja diferente, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos escave, que o Senhor nos leve a uma profundidade diferente. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Actually 10. Falei para vocês um pouquinho do contexto de 1 Coríntios semana passada, da carta aos Coríntios em geral. Tinha algumas pessoas na igreja com atitudes reprováveis. Paulo, então, reprova a igreja de forma geral. Ele fala que como a igreja agiu estava errado, que a igreja de Corinto, né, precisava mudar. A gente pensa que Corinto era uma cidade pequena. Aliás, a gente tem a impressão que todas as cidades naquela época eram aldeias, né, tipo Belo Horizonte, assim. Não, era cidade mesmo, de verdade, entendeu? Corinto tinha 1 milhão de habitantes. Na verdade, tinha 1.100.000, alguma coisa assim. Era uma cidade portuária. Todos os problemas de uma grande cidade havia em Corinto. Então, quando você olha assim, carta de Paulo aos Coríntios, você imagina que era um povo pequeno, um povo separado, um povo, como é que fala? Povinho, né? Uma aldeiazinha. Só que não era uma aldeiazinha. Era realmente uma cidade grande, era uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes, era uma cidade que tinha todos os problemas que uma cidade grande tem, que uma cidade como nós hoje, Lô é pequeno perto de Corinto. Então, Paulo chama, nesse contexto, Paulo fala assim, olha, vocês erraram como igreja e vocês precisam mudar. Mas dentro desse contexto do erro como igreja, Paulo traz para algo particular. Paulo fala assim, olha, no meio desse povo todo, no meio do povo de Israel, perdi a concentração aqui. Paulo tira a responsabilidade de igreja e traz para o âmbito particular. Fala assim, mesmo vocês tendo errado como igreja, há um caminho a seguir para algo particular. E ele fala assim, todo atleta, nós lemos esse texto 300 vezes, né? Todo atleta corre para alcançar um determinado prêmio. Então, você tem que correr de maneira que você vai alcançar esse prêmio. E ele dá, então, as formas como você vai alcançar esse prêmio. Ele traz o contexto de igreja para algo particular. Então, não adianta a igreja 1000 ser aprovada e a Sara ser desaprovada. Para ela não adiantou nada. Não adianta a igreja 1000 ser aprovada, a igreja 1000 deslizar na unção de Deus, deslizar no propósito e o Isaac ser desaprovado. Para ele não adiantou nada. Vocês entendem? Então, o contexto que Paulo está dizendo? Ele fala, agora vamos separar. A igreja está muito boa, a igreja está maravilhosa, eu já dei uma bronca em vocês, mas agora nós vamos levar as coisas para um contexto particular, porque nós juntos somos igreja. Mas a aprovação individual de cada um é importante. Então, ele traz isso para essa responsabilidade e ele joga essa responsabilidade no capítulo 10 num âmbito muito profundo e num âmbito totalmente diferente. Ele fala assim, eu quero ter feito tudo e não ser desaprovado, porque não vai adiantar nada. Eu tenho ensinado muitos, no final, o último versículo do capítulo 9, ele fala assim, eu corro desse jeito, eu faço desse jeito que eu estou ensinando para vocês, porque eu não quero ter ensinado tanta gente e terminar desaprovado. Porque nós temos algo na vida cristã que nós ignoramos muito, que é a aprovação da obra e a desaprovação do obreiro. Às vezes aquilo que você está fazendo pode ser aprovado, mas você pode ser desaprovado. Então, dentro da obra de Deus, tem como de a obra que você está fazendo ser aprovada por Deus, mas você, pessoa individual, ser desaprovado por Deus. Porque o que aprova você para Deus não é o que você fez, é a intenção do seu coração, é o seu caráter, é a sua postura. Amém? Então, tem como
a obra que sair das suas mãos ser linda e você ser desaprovado por Deus. Então, Paulo chama esse contexto e ele fala assim, eu não quero chegar nesse nível de ser aprovado, da obra que eu fiz ser aprovada, mas eu mesmo ser desaprovado. Aí ele fala, porque eu não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos no deserto. Todos eles passaram pelas mesmas coisas juntos. Todos eles viveram num contexto de igreja muito abençoado. Eles passaram pelo mar, eles foram batizados no mar, eles foram batizados em Moisés, eles andaram debaixo da mesma nuvem, eles comeram maná, eles beberam da rocha e essa rocha era Cristo, é o que ele fala ali naquela palavra. Mas eu não quero que vocês esqueçam que alguns deles foram desaprovados por Deus. Mesmo vivendo nesse contexto tão maravilhoso, mesmo vivendo nesse ambiente de glória, mesmo vivendo tão bem, alguns deles foram desaprovados. E aí ele dá um motivo, tem muita cadeira para o lado de cá. E ele dá um motivo porque alguns deles foram desaprovados. E é o que a gente vai ler agora. Ele diz assim, no entanto, no 5, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Nós vimos o contexto em Números, eu abri para vocês, lembra, semana passada? Eu não vou abrir de novo, mas o contexto que Paulo está falando, ele está falando de Números 12 até o capítulo 32. Em Êxodo também vai do 27 até o 32, que é o contexto do bezerro de ouro, onde o povo, um pouquinho antes, o povo deseja as carnes do Egito, o povo deseja as coisas do Egito. E falando de desejar as coisas do Egito, nós chegamos à conclusão semana passada do que é essas coisas do Egito. Que nós crentes temos a tendência de falar que são coisas tão ínfimas, tão periféricas, como beber, fumar, passar a noite na farra. A gente gosta de falar assim, eu não cobiço as coisas do Egito, não é verdade? E a gente traça isso como coisas do Egito, elas são coisas do Egito, sem dúvida nenhuma, mas não é disso que Paulo está falando aqui, porque ele está falando num contexto tão profundo. Ele está falando, cobiçaram as coisas do Egito ao ponto de ser desaprovados por Deus. Nós temos que entender que a tentação ela não nos desaprova em momento nenhum. O cair nela nos desaprova. A intenção do nosso coração nos desaprova. Então, quando nós pensamos em coisas do Egito, nós fazemos uma bagzinha bem bonitinha, né, com tanto de coisa escrito nela, que a gente fala assim, eu não tenho problema com essas coisas, então eu não desejo as coisas do Egito. Mas o texto, Paulo continua de uma forma muito profunda, ele diz assim, e não vos façais, pois, idólatras, vocês podem ver que está tudo ligado, como alguns deles, porque está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, Paulo apresenta uma idolatria totalmente diferente do que a gente espera, do que a gente está acostumado. Nenhum de nós, crentes, tem uma idolatria de ter uma imagem dentro de casa e nos prostrar, pelo menos eu espero que não, de nos prostrar diante dela. A família da minha mãe é uma família muito católica, muito idólatra. E antes de um neto, quando entra na casa da minha avó, antes de um neto cumprimentar a minha avó, é uma tradição de família. O neto, ou qualquer um dos filhos, ou dos sobrinhos, whatever, eu falo neto porque eu sou neta. Antes de cumprimentar a minha avó, a gente tinha que entrar pela porta dos fundos ou pela porta da frente, onde fosse entrar, passar direto para um altar que tem, ajoelhar diante do altar, fazer o nome do pai, e então tomar a benção da minha avó. Então, vocês imaginam, eu me converti vivendo nessa família. Então, eu entrava dentro do quarto e ficava assim. Benção, vó. Entendeu? Porque se eu não fizesse isso, eu não podia tomar a benção da minha avó. Então, eu entrava dentro do quarto, olhava e falava assim, ai meu Deus, que coisa horrorosa. Mas essa é a idolatria, o trem chega fé de mofo, né? De tão antigo que está lá. E não pode limpar, né, com bleach, porque é falta de respeito. Mas, imagina, eu tenho asma, então aquele quarto já me fazia mal só de olhar. E a gente tem essa ideia de idolatria, essa ideia de algo físico no qual a gente se prostra. Tem uma história que diz assim que uma ponte estava caída
e só os índios, uma história que se passa na África, que só os índios tinham a corda de segurar a ponte, de amarrar. E vinha um exército inimigo e 3 pessoas pararam na frente dessa ponte e falaram, a gente precisa atravessar. E o índio falou assim, olha, antes de atravessar, vocês vão ter que se prostrar diante desse Deus aqui. Diz que era um muçulmano, um católico e um crente. E aí, na hora, o católico, pra já, se prostrou, o índio amarrou a cordinha, ele passou a ponte tranquilo. Aí o outro falou assim, agora nós estamos ralados, né? O índio falou para ele, agora só os 2, eu só abro a ponte uma vez agora. Só abro a ponte mais uma vez, vai ter que prostrar os 2. Diz que o muçulmano falou assim, tinha mais uma pessoa, o muçulmano falou assim, agora nós estamos ralados, porque o crente não vai se prostrar. O outro falou assim, só pintar a imagem de ouro. Forte, né? Então, os 3 sobreviveram, né? Então, a nossa idolatria é um âmbito diferente. Só que nós não imaginamos que a idolatria mais pesada na nossa vida está contida nesse texto. Diz assim, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então, Paulo apresenta aqui a idolatria da diversão. A idolatria do entretenimento. A idolatria do sinta-se bem. Alguém aqui já leu a filosofia do satanismo? Alguém já perdeu tempo com isso? Que eu já. Quem? Tinha que ser. Quando a gente pensa em satanismo, a gente imagina o quê? Um bando de gente vestida de preto, né? Bebendo sangue, chifre. Tem muito satanismo por aí. A gente não é esse tipo de chifre, não, tio. Você imagina o quê? Sacrificando criancinhas inocentes, né? A rádio até já segura a Clarice ali com mais força quando fala em satanismo, que a gente imagina essa coisa horrorosa, né? A pessoa toda tatuagem fazendo assim, né? Não é assim, é assim, né? Okay. Né? Isso, passando a noite no cemitério, né? Que coisa, né? Vocês estão falando de festa de Halloween. Vamos mais profundo um pouquinho. Vamos mais profundo um pouquinho. A filosofia do satanismo é essa aqui, ó. Seja feliz. Hã? Uhum. Exatamente. Mas o resumo da filosofia do satanismo é esse aqui, ó. Do jeito que você quiser, na hora que você quiser. Essa é a filosofia. Seja feliz. Então, Paulo está falando aqui desse contexto, desse tipo de idolatria. E ele vem pegando profundo, porque ele vem ensinando antes. Ele fala assim, o atleta em tudo se domina, o atleta em tudo se controla, o atleta abre mão, o atleta sofre dor, o atleta faz isso, o atleta faz aquilo. E o povo foi desaprovado. E o povo foi desaprovado porque se tornaram idólatras, porque eles se sentaram para comer e beber e se levantaram para se divertir. Então, se sentar fala do que você descansa, do que você considera prazer. Sentar-se para beber e para comer. O contexto aqui, o que Paulo está querendo dizer é o que você considera prazer. Não tem nada mais gostoso do que sentar para comer. Tem? Se for uma comida goiana, então, você fica assim, né, em estado de graça. Pois é, pequi. Hã? Então não tem nada errado com sentar e comer, nós estamos falando de algo mais profundo. Paulo diz que num contexto de angústia, num contexto de desespero, porque você vai olhar em Êxodo 32, leia Êxodo 32 quando você chegar em casa. Moisés sobe para o monte. Moisés passa 40 dias no monte.
Nesses 40 dias, eu entendo o povo, eu acho que você também vai entender, eles não viam nada. Gente, Moisés era o homem que tirou eles do Egito. Moisés era um homem que moveu as 10 pragas com um cajado. Olha a importância de Moisés na vida desse povo. Moisés sobe o monte, esse povo então está no deserto, pronto para atravessar para um lugar que eles não conheciam. Todos nós, a gente tem que concordar que o desconhecido, o desafio nos causa medo, não é? Dentro desse impacto, eles chamam Arão e falam para Arão, assim, de angústia, de desespero, eles falam para Arão assim, nós não sabemos o que foi feito desse tal Moisés. Ele desapareceu, ou seja, ele nos deixou aqui num contexto de desamparo, de abandono, de angústia. E porque nós estamos angustiados, você vai fazer um Deus para nós, que a gente possa ver. E Arão, então, fala assim, tira os brincos de ouro. A gente sabe que esse ouro foi um ouro o quê? Que foi dado para eles no Egito, foi dado por Deus. Deus tocou no coração dos egípcios para encher o povo de Israel de ouro. Então eles tiram algo que Deus deu. Arão lança no fogo, faz um bezerro. E no momento que Arão faz um bezerro, tem toda uma história por trás. Por que tinha que ser um bezerro? Porque bezerro representa a força humana, representa assim, você saiu do Egito por você mesmo. Quem fez isso foi você. A força do bezerro representa o esforço humano, aquilo que nós achamos que nós mesmos que fizemos. Então, nada é por acaso. Por que ele não fez uma águia? Por que ele não fez um bicho qualquer? Por que ele não fez uma bola? Por que ele não fez uma pirâmide? Não, ele fez um bezerro para dizer assim, não se preocupe. O Deus que te tirou do Egito foi você mesmo, com as suas pernas. Você fez isso tudo. Ou seja, centralizando o homem de novo. Abre só um parênteses aí rapidinho. Quando fala que o número da besta é 666, só está dizendo que é homem, homem, totalmente homem, ao ponto de ser 3 e não precisar de Deus. Ok? Então ele traz essa profundidade, essa pancada no bezerro de ouro. Ele fala, foi você mesmo que saiu do Egito. Então, dentro daquele contexto de angústia, o povo fez o quê? Clamou ao Senhor. O povo se desesperou diante de Deus. Não. Dentro daquele contexto de angústia, o povo sentou-se para comer, para se divertir. Então, isso mostra só quem que era aquele povo. E isso mostra quem nós somos. O que está entronizado dentro de nós. Parece até quando a pastora saiu dos versículos tirar férias de 7 a 10 dias. 7 a 10 dias. Well. A touca está atrapalhando a cabeça desse menino. Tira essa touca desse menino aí, Kenny. Gente, isso mostra o que está no nosso coração e o nível de idolatria que nós temos. O sentar-se mostra no que a gente se escora, no que a gente faz. O povo sentou-se para comer e para beber. Tem outro versículo na Bíblia, eu vou continuar. Nossa, nós temos tempo, graças a Deus, eu nem acredito que nós temos tempo. E o povo levantou-se para se divertir. Guarda aí esse comer e beber, ok? Não deixa eu esquecer, não. E o povo levantou-se para se divertir. Ou seja, eles descansaram na idolatria do entretenimento, do sinta-se bem. Agora é o momento de sentir-se bem. Mas eles também se levantaram e se impulsionaram na idolatria do sinta-se bem. Eles não só sentaram para comer e para se divertir, mas eles se levantaram para comer e beber, mas eles se levantaram para se divertir. Ou seja, eles fizeram uma base, eles fizeram um fundamento em cima da diversão e eles se levantaram para mais diversão ainda. Eles se levantaram por eles mesmos, com a base no quê? No bezerro de ouro, de que quem nos tirou do Egito foi nós mesmos. Foi o nosso esforço, foi o nosso próprio eu, foi eu que fiz algo por mim. Pesado demais, não é? Tem um outro versículo na Bíblia que aparece no mesmo versículo, eu não vou aguentar, vou ter que falar agora. Parece comer e beber no mesmo versículo. Alguém lembra? João 6, Jesus fala, aquele que não comer da minha carne, beber do meu sangue, ele não tem parte
comigo. Olha que profundo isso daí. Hã? João 6, eu acho que é 36. Está em João 6. Anota só João 6 que você vai ter certeza. Ele fala isso num contexto de Santa Ceia. Em Mateus 26, onde ele celebra a última ceia, está em Mateus 26, João 19, ele faz a mesma coisa, ele lava os pés dos discípulos e ele então celebra a ceia, onde ele indica para João que que Judas era o traidor. Vocês lembram disso? Não precisa ler, que é um texto que vocês estão cansados de conhecer, né? Ele pega o cálice, ele pega o pão e ele fala assim, esse é o meu corpo que foi partido, né? Moído, partido por vós. Comei deles todos. Depois ele fala o quê? Esse é o meu sangue, sangue da nova aliança, que foi derramado por vós. Bebei dele. Não é isso que ele fala? Quando Jesus fala assim, para comer do sangue, comer da carne dele e beber do sangue, você já acha que é algum ritual macabro, alguma coisa assim? Não. Jesus só está falando o quê? Seja participante da minha morte. É muito diferente em eu me tornar beneficiário da morte de Cristo e eu me tornar participante. Quando eu ingiro algo, eu estou me tornando o quê? Participante. Quando eu levo algo para dentro de mim, eu não sou só um beneficiário, eu não estou só de baixo, eu estou dentro, eu estou participando. Então, o convite de Jesus para nós é muito além de comer e beber, seja participante da minha morte. Seja participante daquilo que eu fiz, de maneira de fazer também, de ser igual, de estar inserido na mesma coisa. De colaborar no sentido de dentro para fora. Trazendo isso da idolatria, da diversão, a idolatria do sinta-se bem e do comer e beber, eu quero falar algo para vocês que a gente pode chamar de a coroação da vida em disciplina, a coroação da disciplina, o contexto máximo da disciplina. Qual é? Semana passada, alguém me procurou depois da aula e falou assim para mim, mas eu não quero fazer. Eu tenho feito algumas coisas para Deus com o coração completamente errado. Meu coração não está aqui. E eu tenho feito. Você acha que Deus aceita? Falei para ele, eu não sei se Deus te aceita. Vamos começar conversando sobre a religião. A religião aceita você fazer alguma coisa sem querer fazer? Hã? Não. A religião te desabona. A religião fala para você assim, se você veio na igreja sem querer vir, Deus não te aprovou. Lembra? A fundamento do satanismo? Lembra? Qual é o fundamento do satanismo? Sinta-se bem. A religião tem o mesmo fundamento do satanismo. Você foi no altar levar uma oferta, mas seu coração não queria levar aquela oferta, Deus não aceitou. Quantos já ouviram isso? Quantos cresceram ouvindo isso? Nós crescemos ouvindo isso, não é? Ah, eu fiz o bem para X, mas na verdade eu queria matar ela. Diante de Deus não teve valor nenhum. Não é assim? Não é assim que nós aprendemos desde criança? Por quê? Porque o fundamento da religião é o mesmo fundamento disso aqui, ó. É um fundamento completamente errado e completamente anticristo. Você sabe por quê? Porque a religião, ela desabona Jesus. Porque no jardim do Getsêmani, Jesus falou o quê? Eu não quero morrer na cruz. Não foi isso que ele falou? Eu não quero. Se a gente for levar esse princípio, quem está desabonado, quem está, como é que fala? Dá outra palavra aí para desabonar. Desqualificado, tem que? Era isso que eu queria. Quem que está desqualificado, desaprovado? A religião, o fundamento da religião desaprovou quem agora, gente?
Jesus Cristo. Então, o que Paulo está falando aqui é que nós não somos como aqueles que vivem em torno de si mesmo. Então, qual é a coroação da vida em disciplina? Não importa o que você está com vontade de fazer, filho. Você vai morrer. Você vai comer da carne e vai comer do sangue. E não beber do sangue. E não sentar-se para se divertir. Então, a idolatria que está no contexto aqui, não é a idolatria de um santo, é a idolatria do nosso sofá. É a idolatria da nossa música, é a idolatria dos nossos momentos, é a idolatria do meu marido, é a idolatria da minha esposa, é a idolatria do meu filho, é a idolatria do meu eu, do meu momento. Eu sou mais e o resto é resto. Afinal de contas, eu sou importante. Aí vem a divisão da doutrina. Jesus morreu por mim, eu sou importante. Jesus morreu por você, para você morrer com ele. Ele não só morreu por você e por mim, ele nos matou nele. Então a coroação da vida em disciplina é: não importa se eu estou com vontade ou não, eu vou fazer. Eu falei para vocês que até o final da matéria a gente ia entender qual era a diferença da disciplina por disciplina e da disciplina por amor. E eu dei alguns exemplos para vocês aqui. Para quem tem filho é um exemplo verdadeiro, é um exemplo forte. Talvez para quem não tenha, não entenda muito. Nem sempre que uma mãe levanta para trocar uma criança é porque ela quer. É porque ela sente que ela tem que fazer. É porque ela está com vontade de fazer. Ela vai fazer por... Ah, então não valeu. Então não valeu. Valeu. Passou na CNN, eu li 3 dias atrás na CNN, eu estava comentando com a pastora, eu levantei de madrugada, bati na porta da pastora e falei: pastora, olha o que eu li aqui. Um casal deixou uma criança 14 dias com a mesma fralda. Você viu aquilo? A criança morreu, ela apodreceu viva. Não viu não? Só na CNN. 14 dias. A mesma fralda. Deu aqueles bichinhos, né? Os bichinhos entraram no corpo da criança. A criança apodreceu viva. Na Califórnia? Foi na Califórnia, Carol? Não lembra, não? Sei que os dois... É um lugar que tem pena de morte. E que tem first degree murder. Não tem parole. Os dois são condenados, o pai e a mãe. Assim, sem qualquer possibilidade de fiança e qualquer possibilidade de sair. Por que eu estou falando isso? Queridos, é por amor. E amor não depende do seu sentimento. Amor não depende da sua vontade. Entendeu? Por muitas vezes, quem é casado sabe que por muitas vezes a vontade é de matar, não é de amar. Por muitas vezes a criança faz um negócio assim que a sua vontade é arrebentar, mas você não pode arrebentar. Não é porque a lei te proíbe de arrebentar, é porque você ama. Né? Sam não. Desculpa, mas... Eu olho o Samuel daqui, eu vejo até uma auréola. Eu vejo asa de anjo, eu vejo pena. Né, Davizinho? Você também. Então, queridos, resumindo tudo. Amor. Amor. Não é momento. Não é sentimento. Não é sensação. Não é carne. Não é alma. É mais profundo. É espírito. É vida. Amém? Então, alguma pergunta? Acho que não tem muito para falar e acrescentar em cima disso, não. Paulo continua dizendo aqui que alguns deles praticaram imoralidade, caíram num só dia, 23 mil. Imagina, 23 mil pessoas morrendo num dia. Haja cova. Colocaram o Senhor à prova e pereceram pelas mordeduras da serpente. Murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. É uma coisa muito interessante, a murmuração revela o coração de alguém. Não tem nada que revele mais o coração de alguém do que a murmuração. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
E nós às vezes falamos assim, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Nem toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas toda murmuração tem um coração por trás. Não é inevitável. E ele termina dizendo que não veio tentação que não fosse humana, mas que toda tentação Deus proveu o livramento. Então, o contexto geral desse texto é: a vontade de Deus é superior a nós. E por amor, nós fazemos aquilo que está na vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus para um não é a mesma vontade de Deus para outro. Mas para isso nós temos o Espírito que fala dentro de nós. Esse é o caminho. Andai por ele. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Semana que vem eu vou fazer um resumo geral, entregar a apostila para vocês, como a gente sempre faz. E o... Hã? Sim. E o como é que fala? Atestado. Tá bom? Certificado. Thank you.